A formação como ser humano é uma das bases do clube formador. Você precisa pensar na carreira do atleta que vai se profissionalizar e no que não vai se profissionalizar. Então, uma pessoa que morava talvez em um lugar não tão bom, tem droga, tem tráfico, tem um monte de problemas, e o esporte, o futebol consegue trazer essa pessoa para outro caminho. Não necessariamente ela vira profissional, mas ela se forma como pessoa. Fala galera, sejam bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como marcas e pessoas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje, a gente fala sobre o que acontece quando marketing e esporte se encontram. Como uma profissional de alta formação escolheu construir carreira dentro de um clube de futebol do interior de São Paulo e transformar isso em uma plataforma de grande impacto. Também sobre a influência da maternidade no modo de entender o trabalho, a liderança e a vida. Comigo hoje, a gerente de marketing do Botafogo de Ribeirão Preto, desde 2019, mestre em ciências pela USP, ex-docente universitária e sócia fundadora da Wish & Go, agência especializada em milhas aéreas e experiências personalizadas. Laura Lozada, muito bem-vinda ao Como Você Marca. Muito obrigada, Rodrigo. É uma honra, um prazer estar aqui, conhecer a Fito, conhecer o espaço de vocês e muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui. A nossa história é antiga, a gente estudou junto, né? É legal falar isso, estivemos na mesma sala, mesma faculdade e até só entrar no Botafogo tem meu dedo, né? Mas com depois a gente certeza. depois a gente fala sobre isso. Eu queria começar aqui já sobre futebol, marketing esportivo. É um tema muito interessante, nem todo mundo conhece, ainda tem um espaço gigante para ser explorado. E a gente sabe que talvez é o ambiente mais emocional que existe. Futebol é um negócio maluco. E como você toma decisões racionais em um ambiente que podemos dizer completamente irracional? Foi um processo longo, né? Um processo de 10 anos já no futebol, até pegando gancho como você foi um dos principais responsáveis por eu estar lá. E depois dessa maturidade, eu acho que hoje planejamento é uma palavra que define. Porque hoje a gente conseguiu estar num nível que a gente se planeja e a gente sabe, diante de um resultado ruim, quais ações a gente vai tomar ou não, né? Então a gente, obviamente, algumas vezes a gente precisa mudar o rumo, mudar o curso diante do resultado esportivo, pensando na emoção do torcedor, qual que vai ser essa reação ou não. Mas hoje o planejamento direciona muito a gente, né? Então, se a gente tem uma ação programada e vem uma vitória, melhor dos mundos, vem uma derrota, o que a gente vai fazer? De que forma que a gente vai agir? Vamos esperar uns dias? Vamos esperar esfriar? Então, essa conversa antes, né? Essa definição prévia de tudo que a gente vai fazer, obviamente, tem que estar o resultado esportivo, né? Então, o que vai acontecer? Plano A, plano B, plano C. Então, é muito importante ter esse planejamento e esse norte. Legal. Eu tava pensando no clima interno. 2016, quando eu era da usina universitária sócio, a gente fechou a conta lá do Botafogo para cuidar de marketing digital, que era algo que a gente nem fazia direito. E aí, convidei a Laura para coordenar esse time. O nosso contrato encerrou e você está lá até hoje. Então, isso é muito legal lembrar disso. E eu lembro lá nos dias que a gente estava em 2016 juntos, realmente, tinha uma derrota, clima fúnebre, né? Morreu alguém no estádio, na equipe, os jornalistas, enfim, a diretoria, todo mundo fica muito mal. E mesma coisa no Red Bull Bragantino que a gente atende até hoje, o clima é a mesma pegada. E olha que empresas, clubes que viraram empresas, Botafogo também teve um processo nesse sentido. Como que o marketing ajuda no endomarketing? Você chega a tocar isso? Como que eu mantenho um clima lá em cima? Como que eu cuido dessa galera que tá trabalhando todo dia, não necessariamente é o jogador ou o técnico? Isso é muito legal, que é um trabalho que eu venho fazendo comigo mesmo nos últimos 2 anos, né? Porque, afinal de contas, são pessoas, né? Então, como a gente trazer essas pessoas para perto é inevitável. A gente tá no jogo, vê o rumo que tá tomando o jogo na hora, a gente já fica bravo, quer
explodir. Você esquece tudo, né? Mas a gente tem que voltar e acho que é um trabalho que eu tenho conseguido também com essa maturidade, com um pouco do que a gente vai falar, maternidade depois, e de ver essas pessoas, né? De ver que são pessoas ali, como a gente vai trazer, gente, olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente já construiu, olha onde a gente chegou. Eu acho que essa mudança de profissionalização que a SA trouxe, essa eu tenho certeza absoluta, o quanto é responsável por esse processo também, da gente conseguir ver as pessoas ali, e porque tem pessoas trabalhando profissionalmente, como numa empresa. Quando o clube é puramente estatutário, esse movimento de abnegados que a gente falava, né, de pessoas que tinham suas vidas profissionais e tocavam o clube por amor, é inevitável ela não se mover só pela paixão ali, porque ela tá com a cabeça profissional dela em outros lugares, porque ela tem outras demandas, e ali ela tá, até pelo lazer, pela paixão, né, o amor ao clube. Então, quando você traz a profissionalização, ajuda também nesse movimento, porque são pessoas que têm aquilo como vida profissional, e que sabe, lógico, a gente vai ficar destruído, porque a gente se matou no jogo, a gente trabalhou, não vê resultado esportivo, mas a gente sabe que tem uma continuidade, tem um projeto, tem o dia seguinte, o futuro, enfim. Então, acho que todo esse caminho faz parte. Legal. Tem uns, eu sei que no vestiário ali, claro, já tem uns debriefings do técnico, os termos que eles usam eu não sei, né, mas perdemos, tem uma conversa, ganhamos, tem uma conversa, empatamos, é outra conversa. Internamente, teve um jogo na segunda-feira, dependendo do resultado, vocês avaliam as campanhas, o que deu certo, como que esse debriefing funciona dessa maneira? Operacionalmente tem sempre uma reunião no pós-jogo, bem racional, assim, no pós-jogo mesmo. O jogo foi domingo, na segunda-feira tem a reunião de operação. Eu não estou diretamente relacionada à operação de jogo, né? Porque eu estou no departamento de marketing, mas já participei de algumas, e é uma reunião, assim, bem racional. O que deu certo, o que deu errado, o que a gente pode melhorar para o próximo. Legal. Então é bem racional mesmo, já é parte da rotina, então entra no automático ali, racional mesmo. Agora, como equipe, é isso. A gente tem sempre os planos A, B e C, sentindo a torcida muito nos comentários de pós-jogo. Então, isso, obviamente, a gente tem que fazer para que o nosso plano, por mais que a gente tenha plano A, B e C, como que a gente vai reagir? Não, a gente achou que a torcida ia reagir de um jeito, mas está reagindo completamente, está completamente afastada, está brava. Mudar a rota. A gente precisa mudar a rota. Não vai dar para soltar uma campanha, oi, torcedor, meu amor, vamos, né, se engajar com o clube, vamos voltar a ser sócio, enfim. Então, a gente precisa ter esse feeling, muito imediato, né? É uma das questões até que a gente pode falar um pouquinho mais para ver. Esse imediatismo do futebol é uma coisa que ajuda e atrapalha em alguns momentos. Eu vou até puxar a pergunta sobre isso, porque a gente vê, o marketing mudou muito nos últimos, não sei, todo ano muda, mas nos últimos 5 anos pelo mercado creator, mercado de influência, tudo virou mais do que imediato. Então, se aproximou muito do futebol. Antes, não, a gente trabalhava tudo muito programado, vinha alguma mudança em cima da hora, os times não ficavam muito felizes, ou a agência, ou o time interno. Hoje já é natural ser tudo muito rápido. O que o pessoal pode aprender com o futebol? Né, falando como agência, ou como comunicador, como publicitária, como gerente da área, essa velocidade, vocês estão usando IA, vocês estão usando, o processo, é um time maior, ou é um time que não reclama quando vem uma alteração, ou quando troca agora, isso, o que a gente tem que aprender com o futebol, a ser mais ágil, e enfim, o que mais que vocês fazem que você acha que o mercado corporativo não faz? Eu acho que veio até uns insights recentes, assim, que eu tenho conversado em algumas reuniões no clube, até em terapia foi o assunto, assim, e eu consegui, acho que, resumir numa frase, né? Eu acho que o ódio engaja e o amor, a paixão move. Então, eu acho que é uma coisa que o futebol começou a me trazer também nesses movimentos que eu venho dos últimos 2 anos, né? Porque é isso, o clube perdeu... O futebol sempre teve os haters, o cara ama, mas ele odeia ao mesmo tempo. Exato, e é imediato, ali você tem que aprender a agir naquele momento, o que você vai fazer com aquilo. Então eu acho que isso tem me trazido para esse lugar,
E saber separar, então, não, tudo bem, tá um ódio imediato ali, mas como eu vou transformar isso em paixão para movimentar, para trazer a mudança, para trazer o engajamento, a fidelização que eu quero, ou a permanência independente de resultado esportivo, e isso vale para o torcedor, para a minha equipe interna, para as pessoas que estão ali dentro. Eu acho que tem sido uma frase que eu estou reforçando para mim mesma a todo momento, assim, sabe? Muito boa frase. E aí é isso, eu acho que o futebol não tem como se separar desse imediatismo, porque até o nosso planejamento muda. Se o jogo que a CBF, a federação, pode mudar dentro de 10 dias, mudou a data do jogo, mudou meu planejamento de treinamento, mudou o uso do campo. Se eu tenho uma ação com um patrocinador dentro do campo, talvez eu tenha que reprogramar. Se eu tenho visita de escola que vai conhecer o clube, eu tenho que reprogramar. Então tem esse imediatismo que a gente precisa lidar, que atrapalha na questão de planejamento de longo prazo e tal, mas é o que move o ódio e a paixão do torcedor, que é o nosso movimento, é o que nos move, é o que nos mantém vivos, né? Interessante. Como marca, como clube. E os jogadores, o departamento de marketing tem que ter uma certa proximidade, hoje ainda mais, porque os jogadores são creators, são influenciadores, e qual é a relação? Vocês apoiam de alguma forma? Cria-se campanhas para esses jogadores? Tem jogador, eu não acompanho tanto o Botinha, mas tem jogador que é muito famoso nas mídias sociais? Como que é essa relação com o clube? O nosso departamento de marketing é departamento de marketing e comunicação, né? Então, a nossa comunicação é mais direcionada a esse contato direto. A assessoria de imprensa, né? O nome mais tradicional no futebol. E sim, eles fazem um contato de perto, tanto o que pode, o que não pode, e toma esse cuidado mesmo com o jogador de auxiliar no processo dele. E depende um pouco de momento esportivo também e do próprio departamento de futebol. Hoje eu sou suspeita para falar, porque a gente está num momento muito legal de proximidade do marketing com o futebol, então a gente está tendo liberdade de criar junto, de conversar bastante. É um departamento jovem no sentido de pensamento mesmo, moderno, né? De pensar o marketing, pensar a importância de não só o marketing e o futebol estarem juntos, mas o clube como um todo, todos os departamentos se sentindo parte efetivamente. Aquele resultado bom ou ruim não depende só do departamento de futebol, e sim do clube como um todo. Então a gente vem num movimento muito legal nesse sentido. E sim, o jogador, a gente tem as peças para os momentos mais difíceis, a gente saber qual jogador que vai falar melhor naquele momento, que a torcida vai receber melhor, porque é um jogador que tem uma receptividade, então não importa o momento de campo, aquele jogador representa a torcida e eles se sentem bem com ele e vai ser bom, né? E tem os jogadores que vão movimentar mais likes, que vão ter mais ativação nas redes sociais, óbvio. A gente consegue ir sentindo isso. E a nossa assessoria faz um trabalho brilhante no sentido de escolher. Para esse momento, né, a gente com certeza precisa olhar para isso. Boa. Tem uma frase, olha, não sei de quem que é, talvez seja do Kotler, não sei, mas é que o marketing é tão importante que não deveria ser só responsabilidade do departamento de marketing. Então, é muito importante o clube inteiro entender o que a área faz e realmente abraçar esses movimentos, senão, né, muita coisa não vai dar certo. E aí, falando na construção de marca, relevância, mídias, tá tudo aí no meio do que você faz. Como que você constrói isso com um clube do interior, que é um clube tradicional, é um clube que tem nome, tem torcida, mas está fora do eixo, né? Não está lá não tá em São Paulo, Rio, até talvez Porto Alegre, tem clubes grandes, né? BH, enfim. Como que você constrói relevância aqui em Ribeirão? Eu acho que o não estar no eixo traz uma das grandes diferenças, que é orçamento, é receita, né? E isso também impacta no marketing em todos os clubes, porque na verdade, clubes, empresas, a gente sabe que o marketing é uma das receitas que em momentos de crise é uma das primeiras que vai sair. Não deveria. Não deveria, a gente sabe bem. E no futebol eu tenho refletido muito também.
deveria ser mais ainda a investida, né? É porque é isso, é difícil porque vai ter a cobrança pelo resultado esportivo, e isso precisa de equipe, de plantel, de investimento no orçamento. Então, tem a frase clássica do Soriano, Ferran Soria, que eu falo que é a bíblia de quem trabalha com futebol, né? Que a bola não entra por acaso. Né? Então, assim, tem todo um ambiente que precisa estar desenvolvido para isso, para que a bola entre. Mas é inevitável, na hora do orçamento, o primeiro ponto é a equipe, né? Mas eu acho que o Botafogo vem no movimento de trazer para além da experiência do esporte, engajar a família, diversidade de produto, é uma coisa que a gente até vem. A gente conquistou um posicionamento digital muito legal nos últimos 5 anos, né? A gente está entre os 27 clubes do país, pelo Ibope Repucon, né? Que analisa as mídias digitais dos clubes, então todas elas, a gente está com mais de 1.100.000 de seguidores em todas, né? Ocupando o 27º lugar. Então, óbvio, tem essa construção digital de posicionamento de marca e tal, que foi uma construção que foi o nosso ponto de partida. Tivemos aí a pausa dos eventos presenciais, pandemia que já faz tempo, né? É um passado já que a gente até assusta como que voou, mas que a gente demorou para ter agora essa concretização, e é o que a gente vem dando foco agora nas experiências para além do jogo. Então, a Arena veio muito para isso, né? A Arena permite a gente começar a construir experiências para além do futebol, tanto no próprio jogo, quanto shows e outros eventos que a gente vem recebendo. Diversificar produto, né? Então, tentar trazer essa fidelização do torcedor de outras, tanto produto jogo, quanto outros produtos, outras formas de consumir e ter experiências no estádio. É um movimento que a gente vem fazendo, inclusive a gente tem um evento próximo aí em relação a isso. Qual que é mesmo? É o Fast Day para o sócio-torcedor, e a gente vai começar a trazer mais eventos nesse sentido para engajar mesmo a torcida, para fidelizar, para trazer essa sensação de pertencimento. A gente tem muito isso na construção de marca, que a gente faz desde lá de trás, né, há 6, 7 anos do posicionamento do Botafogo. Por ser o orgulho de Ribeirão, o maior do interior, a gente tem construído e a torcida mesmo traz muito isso pra gente, né? O lugar do cara comum, assim, né? A torcida de que todo torcedor da cidade, a gente quer trazer essa identificação, né? Então, trazer isso para as ações presenciais também é o que a gente tem sentido falta e é o que a gente está olhando muito agora. Legal. Ainda tem a corrida? Tem a corrida Botafogo Run. São produtos que não necessariamente é sobre futebol, mas trazem outros públicos, o Futset, né, que também é um projeto nosso, futebol feminino. São formas que a gente vai diversificando, trazendo essa diversificação de produto mesmo e engajando outras pessoas que já têm a simpatia pelo clube, né, já tem a cidade, a identidade com a cidade de Ribeirão Preto. A gente busca trazer muito essa representação também, né, de identificação com a cidade, senso de pertencimento, desde lançamento de camisa, a gente pensa muito nisso também, né? E é isso, Ribeirão é parte da história de uma cidade como Ribeirão, né? Então, Ribeirão é interior, mas... O clube carrega a história da cidade. Exatamente. O maior concorrente hoje do futebol é o cinema, é a TV, é o shopping, é o sofá de casa? Qual que é o maior concorrente que vocês tentam combater, vamos falar assim? É difícil. É tudo isso. É tudo isso. Todo lazer, ele é um concorrente de levar o torcedor pro estádio. É o show, é a igreja, é o parque com a família no fim de semana, é a decisão de, putz, será que nesse momento eu vou no jogo ou eu vou passar um domingo com a minha família? Né? É uma discussão que a gente tem tido até em relação aos horários de jogo, né? O quanto isso As federações impacta ou entram não. nessa conversa. Sim. O quanto isso impacta ou não, tanto para o torcedor, quanto para o nosso ambiente ali de arena, né? Lógico, tem decisões que a gente não influencia, mas a discussão existe, né? A gente sentir o jogo do domingo, a gente pode fazer ações como de engajar o torcedor, de trazer ele mais cedo, porque o jogo começa às 4, eu consigo fazer ações desde as 11 da manhã, do meio-dia, eu consigo trazer esse torcedor antes para o estádio. Um jogo de segunda às 7 horas da noite é outro público, é outro formato, então é importante a gente olhar para isso também. É um desafio. Esse é o desafio, imagina.
Você olha muito pra fora, NFL, NBA, e tentar importar, eu sei que é muito diferente. A própria a MLS, né, a MLS é de futebol? Não, é de futebol nos Estados Unidos. O que você olha pra fora, que dá pra trazer pra cá, o que você tá tentando trazer, ou não dá? Fala um pouco de... É inevitável não olhar, até porque já vivenciei, é isso, é uma experiência completamente diferente. E é outra coisa recente que a gente tem conversado. A federação, principalmente, eu sou suspeita também para falar da Federação Paulista, que eu acho que eles trazem um pensamento moderno em muitas coisas nesse sentido. Então, por exemplo, a pausa para hidratação, que veio de uma necessidade fisiológica e técnica ali para os jogadores, hoje já está virando um momento de exposição de marca. Perfeito. Então, a federação vem nesse movimento, porque é isso, o futebol precisa, é difícil falar assim, mas eu acho que o futebol precisa de mudanças, é um jogo muito longo, não dá margem para a gente ter entretenimento como tem no basquete, como tem no próprio futebol americano, com pausas a todo momento, né? Então, para a visibilidade das marcas, essas pausas são importantíssimas. Para a gente trazer patrocinadores e pessoas interessadas em investir, elas precisam aparecer. E como a gente faz isso num formato de jogo que a gente tem hoje do futebol, de 45 por 45, com pouquíssimas pausas. Então, a pausa para hidratação, acho que hoje é o nosso melhor exemplo. Uma abertura, né? Porque, você percebe no estádio a presença do jovem, ou é difícil levar o jovem? É difícil. Porque uma hora vai envelhecer esse público, imagino que é um dos desafios também. Com certeza, a gente tem olhado muito para isso também, porque é isso, o jovem de hoje é o nosso torcedor do futuro, então a gente estuda muito o que a gente pode fazer em relação a isso. E a gente tem trazido muitos projetos, muitas crianças, é um olhar que a gente traz, que aí entra tanto na nossa preocupação do potencial de mudança que o esporte tem, que o futebol tem, de trazer uma mudança de vida mesmo, quanto dá oportunidade para essas crianças. Então, a gente tem projetos com a Prefeitura de Ribeirão e organizações da cidade mesmo, que a gente tem trazido tanto para jogos, quanto para visitas, quanto para projetos escolares menores. Então, esse ano a gente já está com uma procura bem grande por causa de ano de Copa, né? Então, ano de Copa é um ano que movimenta bastante, desde procura de marca, quanto a procura das escolas, enfim. Então, a gente está muito aquém ainda das nossas possibilidades, a gente gostaria de já estar A gente teve um ano que a gente fez em 100% dos jogos, né? A gente trazia escolas, jovens, para assistir os jogos. E aí a gente não conseguiu manter em todos os jogos, mas é uma coisa que a gente está olhando. Tem o projeto Celeiro de Campeões no clube também, né? Que é um projeto de escolinha mesmo de futebol para as crianças, mas no estádio a gente olha a todo momento e como tanto tornar o estádio atrativo, né, para as crianças e para que isso se torne frequente, pensando, lógico, no nosso torcedor do futuro, quanto a gente traga essa preocupação também de potencial de mudança, né, e transformação social que o esporte tem, que daí eu sou suspeita também, porque é uma coisa que eu olho a todo momento. Legal, vamos explorar isso. Eu não sei as porcentagens do quanto... Enfim, o jovem que começou a jogar futebol, entrou por um processo, foi para a categoria de base, a gente sabe que o funil são poucos que viram profissionais. Eu também não tenho de cabeça, mas é menos de 3%. Óbvio, porque tem pouco espaço, poucos times, mas 3%. Mas os outros 97% têm um impacto social gigantesco. E talvez não se fala muito sobre isso. Exato. Então, a pessoa que morava talvez em um lugar não tão bom, o acesso, a gente sabe, a arredores que tem droga, tem tráfico, tem um monte de problemas, e o esporte, o futebol consegue trazer essa pessoa para outro caminho. Não necessariamente ela vira profissional, mas ela se forma como pessoa. É isso? Como que você olha para isso? Que estruturação você faz? O quanto o clube ajuda a explorar? E é super recente, inclusive, esse assunto, porque a gente acabou de renovar o nosso clube formador, então é exatamente isso, né? É o clube formador e o papel que o clube tem nessa formação.
E a gente tem uma equipe multidisciplinar direcionada para isso nas nossas categorias de base, né? Então, pensando no profissional, é isso. Você precisa pensar na carreira do atleta que vai se profissionalizar e no que não vai se profissionalizar. Você está formando um ser humano, então preocupação com frequência escolar, preocupação com ir à escola, não necessariamente as melhores notas, né? Mas esse acompanhamento de perto mesmo. O aluno está indo bem, não está indo, se desinteressou. A formação como ser humano é uma das bases do clube formador. Então, pensando nos nossos atletas, né, obviamente, para que a gente tenha o selo de clube formador, são N requisitos, a nossa equipe multidisciplinar sabe bem, a Alessandra, a Lê, ela é uma que batalha ali e vê todo esse processo, né, e acompanha de perto todos os atletas. Aula de inglês, terapia, enfim, nutricionista, né? Todos os pontos da vida do ser humano precisam estar em equilíbrio para ele ter o rendimento e para depois, o que eu vou fazer, né? Agora, para além dos nossos atletas mesmo, é o futebol e o esporte, de forma geral, com esse potencial de transformação. Eu sempre fiz esporte, né? Então eu sei o que hoje em dia já joguei futebol, ginástica olímpica, natação, hoje em dia eu tô academia e corrida, né? Mas o quanto um dia sem o esporte faz diferença no nosso rendimento, na nossa qualidade de vida ao longo do dia, enfim. Então, isso para criança em desenvolvimento, em formação, você precisa dar movimento para a vida dessa criança. Total. Né? Então, trazer o esporte, seja a prática, ou seja o que ele traz, de você ver a competição, de como a competição pode ser saudável e movimentar a paixão, e movimentar o lazer, e movimentar a ida no estádio. Muitas coisas a gente vai banalizando, né? E é óbvio, imagina, mas você vê uma criança pisando no campo, até me arrepia, assim, porque você vê a criança, nas visitas que a gente faz, você vê a criança pisar, é aqui que eles jogam, né? É aqui que... E até resgatar a minha criança, né? O futebol me trouxe, eu joguei no Pacaembu ano passado. Então, a sensação de você pisar naquele lugar que você vê seu time do coração, você vê os atletas, você olha na televisão ou presencialmente, né? Então, eu acho que esse arrepio da sensação de pisar no gramado traduz muito do que o esporte pode ser capaz, né? Excelente. Então... Excelente, excelente. Tem alguém no Brasil que faz esse trabalho que é referência, que vocês se espelham? Raí, né? Raí, com a Fundação Gol de Letra. Legal. Eu acho que o próprio Sócrates né, nosso grande exemplo aí do que ele fez com a democracia corintiana e esse movimento do que o esporte e levar também, né? Ele é muito exemplo de a carreira de médico junto com a carreira esportiva, as discussões em outros ambientes da vida dele para além do esporte, e por isso ele foi esse grande nome da democracia corintiana, né? Esse grande representante. A minha sogra ela é ex-tenista também, né? Então jogou Wimbledon, jogou Roland Garros, Silvana Campos. É outro grande exemplo, e hoje ela me mostra isso em quadra todos os dias, né? E do quanto trazer isso, principalmente para as crianças e para os jovens, também não para cobrança, né? Essa linha também é muito importante. E meu marido também em casa, né? Que é outro... Super referência. Super referência. Em relação praticou esporte a vida inteira, quase foi profissional também, e tem isso no sangue, né? Então, a minha paixão por futebol por esporte de forma geral, foi se potencializando nesse ambiente que eu fui trazendo para perto de mim também, né? Então, mas só voltando na minha sogra, que eu acho que é isso, a Sil, ela traz muito essa importância da formação da criança desde o início também no esporte. Então, eu vejo muito isso em como ela ensina os alunos dela, em como ela traz isso para o dia a dia, em como o esporte levanta a gente em vários momentos que, né, enfim, acho que é muita coisa que a gente pode falar em relação a isso. Muito interessante. E falando em erros, né, porque a gente, olha, tô falando da parte boa, mas o que as marcas, não só o futebol, talvez as marcas que tentam se conectar, trazer algum impacto social, até a pauta ESG, que
deixaram um pouquinho de lado, mas ela é muito importante. E o que você acha que a galera tá fazendo de errado? Assim, gente, presta atenção, é por aqui, tô vendo coisas que não deveriam estar sendo feitas. Acho que é o óbvio, né? A gente dizer o óbvio que se não faz parte da identidade da marca, não vai ser compatível. Então, assim, muitas vezes, o futebol é o que traz talvez a maior visibilidade para o Brasil, né? Pela nossa cultura do futebol, os campeonatos, enfim. Mas eu quero o esporte, mas talvez o futebol não seja o que é mais compatível com a minha marca. Eu vou começar em outro esporte, e até para fomentar, né? Eu acho que isso é uma coisa que as marcas têm que olhar um pouco mais. Lógico, o futebol vai trazer o boom da visibilidade. Mas será que eu vou conseguir sustentar isso no longo prazo? E a gente tem olhado muito para isso também como clube, né? Não é legal para nenhuma das partes. A gente fazer parcerias que não vão ser duradouras, né? Que não traz retorno pro parceiro. E nem para nós, nem para ele. A gente não consegue fazer ações que vão ser interessantes para o parceiro. Ele, no ano que vem eu não quero mais. E aí a gente começa um trabalho todo novamente, né? Então, eu acho que esse olhar de encaixe mesmo em identidade de marca, em compatibilidade de valores e não significa que não é porque a minha marca não tem valores legais, mas é porque talvez eu vá comunicar melhor com o público da corrida. A gente tem visto isso bastante, né? Dentro dessa diversificação que a gente mesmo tem trazido. Então, tem marcas que não vão patrocinar o Botafogo Futebol, mas vão patrocinar a Botafogo Run, né? Então, esse olhar de... E é difícil, né? Porque é isso, você tem, o futebol vai me trazer a visibilidade que eu quero, mas esse olhar estratégico é muito importante, principalmente para o longo prazo. Concordo. Uma coisa legal, queria saber as suas impressões sobre patrocínio. A gente abriu aqui, tem quase um ano, o produto de patrocínio, de captação, tem sido muito legal para nós. Então, a gente está com projetos grandes, eventos grandes e funcionando. Só que a gente mudou um pouco o modelo de captação, que é tudo hiper personalizado. O futebol, imagino que sim, mas o que vocês modificaram ao longo desses 10 anos que tornou o patrocínio talvez mais, não acessível, mais relevante para o patrocinador? Então assim, antes era a camiseta, o backdrop lá das entrevistas e alguns outros entregáveis. Aumentou o entregável, vocês conseguem personalizar. Se eu quiser, eu quero só post em story, não sei o que, e o ônibus. Até onde vai essa personalização e o que o futebol tem feito para aumentar esse movimento de patrocínio? Eu acho que personalização é uma palavra boa nesse sentido, porque obviamente a gente tem o Media Kit, né, que a gente manda, mas tem padrão, mas eu faço questão de falar, é flexível, vamos customizar, vamos entender qual é a sua dor, o que você precisa, e a gente é super aberto para isso. Então, eu acho que também essa maturidade de profissionalização do Botafogo trouxe isso, permitiu, e a gente é super aberto. Tem a barreira ainda a falta de planejamento de longo prazo, muitas vezes, né, porque a gente não muda a data de jogo, a gente, por exemplo, agora... Em abril, a gente tem os jogos até maio. Depois disso, a gente não sabe ainda. Lógico, tem as datas, mas não sabe se vai ser no sábado, se vai ser no domingo, né? Então, isso muitas vezes atrapalha o planejamento para as marcas, principalmente, que têm orçamentos anuais, que são definidos, né? Então, um ajuste que eu vejo que a gente está precisando fazer. Mas a personalização é isso. Estar aberto a ideias, né? Então, vem uma ideia, olha, eu pensei em fazer isso, a gente consegue? A gente consegue, a gente vai trabalhar junto para conseguir e, lógico, que momento esportivo também vai determinar, então... Tem algumas regras que devem ser seguidas. Tem regra de campeonato, lógico, né? Isso tudo... Mas é isso, a federação, de novo, né, tem sido cada vez mais aberta e motivando esse tipo de ação, porque eles sabem que a gente precisa, e todo mundo trabalhando junto no ambiente do futebol, né, e todo mundo querendo dar visibilidade para todos os envolvidos e uma sinergia mesmo, sim, né, vai ser sucesso para todo mundo, então... É o caminho. O patrocínio é algo que auxilia demais no futebol, é muito importante.
quanto mais personalizado, melhor para a marca. E muitas marcas talvez nem sabem pedir isso. Né? Então, ver o Media Kit é uma proposta, eu não sei pedir, talvez, o que é melhor para mim, eu só quero estar no futebol, não é por aí. E aí vocês vão e direcionam também, ajuda, ó, para sua marca, talvez esse seja o caminho, a gente tem esses entregáveis, a gente pode modificar, tal. Então é meio quase uma consultoria. A gente tem até uma reunião em breve aí que ilustra bem isso, envolvida com, como eu não posso dar spoiler ainda, né? Mas, com rendimento esportivo, né? Então, como a gente trazer essa visibilidade do rendimento esportivo, como a gente pode converter e metrificar isso e trazer em conversão para a marca e trazer isso para vídeo e trazer o atleta utilizando produtos que já são utilizados no dia a dia e como isso pode virar visibilidade para a marca, né? Então, só reunião e conversa, né? Acho que entender as dores, não adianta você ter o Media Kit ali, ele não vai traduzir isso. Então, essa humanização, esse olhar para o amor que a gente falou um pouquinho, né? De trazer esse movimento é muito importante. Você olhar a marca, as pessoas que estão ali, o que elas precisam para construir junto, né? Porque campo, né? Falando campo, possibilidade para isso tem muita. Né? É só saber construir e entender as necessidades das marcas que aparecem, enfim. De acordo. Eu acho que o futebol feminino, inclusive, me traz muito um olhar nesse sentido. A gente teve o Sub-15 ano passado, é um projeto nosso que vem, na verdade, desde 2017, a gente jogou o principal do feminino, mas o futebol feminino traz lições muito legais nesse sentido de uma visão que o futebol... Eu não gosto de separar, né, futebol feminino, porque é futebol, né? Mas só para diferenciar, acho que o futebol já tem um vício de muito tempo, né, em alguns olhares, e o futebol feminino teve que cavar o caminho de uma forma diferente. Então, ele traz uns insights e uns olhares muito legais em relação a isso, a construção de parceria de uma forma diferente, que nasceu da dificuldade, né? Porque até a década de 70 a mulher não podia jogar bola. Era proibida de jogar bola. Então, essa dificuldade trouxe uma construção diferente que eu gosto muito de olhar, porque o futebol feminino faz, porque traz lições muito legais. E as marcas que estão buscando ou tem o território muito próximo do futebol feminino, dá para trabalhar, dá para criar coisas diferentes, dá para criar campanhas diferentes, dá para inventar produto novo, serviço, enfim. Então, legal, tem talvez mais espaço para testar. E no começo eu acho que tinha muito esse lado pejorativo, eu vou pro feminino porque é mais acessível. Mas hoje eu acho que isso zerou, né? A conexão da minha marca com esse território. Legal. Então, quem não tá patrocinando o futebol feminino, corre que vai subir o valor depois desse podcast. E mudando um pouquinho aqui, a ótica, você graduamos juntos, né? Na USP, Administração de Empresas, fez seu mestrado, foi professora, então você poderia ter ido pelo caminho acadêmico. Imagino que você tinha até... Quase foi. Eu pus o pezinho no doutorado. Então, eu tinha essa dúvida. Botou o pezinho. O que te fez abrir mão desse caminho e ir para um ambiente mais instável mesmo, como futebol e carreira no marketing esportivo? Eu acho que a paixão foi o primeiro motor. Identificação mesmo, eu acho que a minha personalidade... Eu gosto muito do acadêmico ainda, eu assim, não descarto fazer um doutorado mais velha, no momento de desaceleração, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto de pesquisar. Aprofundar em algum tema específico. Exato. Mas é isso, desde a graduação, na verdade, a minha pesquisa foi sempre sendo direcionada ao esporte, né, ao futebol, então tem essa paixão, esse bichinho aí que me move. E a dinâmica, eu acho que a dinâmica do dia a dia, a flexibilidade mesmo de vida e de construção de objetivos em cima da carreira foi o que foi direcionando minha decisão, muitas vezes não de forma consciente, racional. Foi até fazendo jus, né, ao feeling, à paixão, ao sentir e ao movimento da vida mesmo. E teve algum momento que você percebeu que
era isso? Porque lá atrás, vamos ver, vamos fazer e tal, mas alguma hora vem um estalo e você fala, é isso, essa é realmente a minha identidade, é o que eu acertei. Tem algum momento que... Acho que no fim do mestrado, No na fim hora do de mestrado. decidir vou pro doutorado ou não, foi um momento de decisão mais racional, né? Uhum. Mas é um pensamento que eu revisito há 2 anos foi revisitado, né? Continuo, não continuo, muda um pouco o rumo. Então, futebol é essa instabilidade mesmo de resultado, é difícil, né? O dia a dia ali na pressão, nem sempre a gente está num momento de vida tranquilo para isso. Então, é uma coisa que com certeza eu vou continuar revisitando, mudando rumo, mas é isso, faz parte da minha essência, o bichinho do esporte. Sei como é, o meu é de evento. E o que te manteve tanto tempo lá? 10 anos é tempo pra caramba. E o que te faz permanecer? É o desafio? É a paixão? É a cidade? Não quero ir pra São Paulo, não quero ir pra outra cidade. Imagino que rolou algumas conversas no meio desses 10 anos. Alguém tentou te levar pra algum lugar. É bom, porque profissional bom é chamado para outros lugares. Mas o que te fez ficar? Eu acho que esses momentos de pausa e recálculo de rota, digamos assim, né? Em 2018, que foi a transição estatutário SA, foi um momento que eu estava quase desistindo do futebol. E eu acho que essas mudanças de rota são muito importantes, essas renovações de energia mesmo. Eu gosto muito de falar isso. Muda a energia, muda a motivação, muda o ciclo. Então, 2018 foi um ponto-chave. 24, né, ou 22 com a maternidade, 24, então essas mudanças de rota são coisas que me motivam a continuar. E o dia a dia, eu acho que olhar a rotina, os detalhes, todas as vezes que eu tô assim, explodindo com a pressão, né, do dia a dia eu olho, mas olha o que já mudou, olha como era, olha o nosso dia a dia, como a gente consegue é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, assim, né? Se olhar pequenininho, passo a passo, pequenas mudanças no dia a dia dos funcionários, o que a gente traz, o que a gente conversa, eu acho que isso vai trazendo uma energia diferente. E é o que me renova, assim, para continuar. É o ato de construir, então. Todo dia construindo, e ano que vem tá melhor do que o outro. Se não tivesse, talvez, esse desenvolvimento, você teria mudado de rumo, provavelmente. Né? Com certeza. O que eu tô fazendo aqui se eu não consigo promover melhoria? Não enxergar essa mudança e as possibilidades de melhoria mesmo no futuro, não, acho que eu não estaria motivada, não, com certeza. Com certeza não. E a maternidade muda tudo, né? Para a mãe, mais ainda, para o pai também. Não parei para pensar o que mudou, mas mudou muita coisa nesses quase 3 anos. De parar para pensar. Tudo que muda. Muda a forma que a gente enxerga a vida, as pessoas e tudo mais. O que mudou na sua maneira de liderar? Vamos falar liderar, mas você pode ampliar a resposta. O que você percebeu que mudou nesse tempo? Eu acho que é muito a questão dos valores. Então, os valores que eu quero que ela veja, né? O que eu não quero que ela veja uma mãe irritada com o trabalho, por exemplo. Então, toda vez que isso me desestabiliza, volta, né? Porque é isso, é uma coisa que eu amo, vai me desestabilizar, mas eu não quero mostrar isso para minha filha, né? Então, tudo que eu vejo conflitando com valor me faz repensar, me faz do que eu quero mostrar e o que eu quero que ela sinta com... Eu acho que eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Eu sempre pus trabalho numa caixinha, a vida social noutra caixinha, muito por conta do futebol. Eu acho que eu sendo mulher... Separou muito bem. Eu me enrijeci muito no futebol, né? Eu criei uma casca, eu falo muito isso, eu criei uma casca, eu sou a pessoa dos nãos num primeiro momento, e tem gente que até falou, a primeira coisa que você vai ouvir de mim é não dá certo. Porque foi uma forma de eu criar uma casca mesmo, me proteger, sendo mulher, num ambiente que, obviamente, infelizmente, ainda é machista, já melhorou muito, mas 10 anos pra cá, sim. né? E hoje eu venho tentando desconstruir essa casca, me libertar dela. Eu acho que a maternidade trouxe muito isso.
Então, Interessante. e aí trazendo de novo o amor, né? Porque é isso, como eu posso dar tanto amor, que é isso, pro filho é amor, né? Você quer, amor, é uma coisa que... E trabalhar com uma coisa que vai me trazer o ódio, que vai me movimentar a raiva. Então, como... E vai, e tá tudo bem, Tá e tudo faz bem, né? parte. Sim. Mas como conviver com esses sentimentos, essas emoções, de forma a construir um posicionamento que eu acredito para ela, né? Não um posicionamento, mas trazer valores que eu acredito para minha filha. E aí, trazendo para o dia a dia, acho que foi muito isso. Liberar essa casca, essa pessoa dos nãos, e ver o ser humano também olhando para mim como um ser humano, né? Que tem emoções, que tem dias bons, dias ruins, que tem dia que vai ser produtiva, tem dia que não, tem dia que o trabalho não vai dar para acontecer porque tem uma criança doente em casa. Então, trazer essa convivência, não só mais em cada coisa na sua caixinha, né? Entender a vida de uma forma mais fluida. Eu acho que foi uma mudança. E vendo isso, não só quem não é mãe, então as pessoas que estão comigo no dia a dia hoje vão me responder atravessada, porque são outras mulheres também que criaram uma casca, ou porque aconteceu alguma coisa em casa. Então, como ter um olhar mais amoroso para esse dia a dia de convivência no futebol, que é tão insano, com tanta pressão, com tanta dependência de resultado em campo, e como a gente converte isso para profissionalização, enfim. Então, suavizar um pouco tudo isso é o que eu venho, assim, pensando bastante nos últimos 2 anos, que foi essa última virada de chave, né, de continuar ou não, pós-maternidade. Interessante. Cada um reage de um jeito, né? Tem gente que fica mais cascudo, porque fica com mais responsabilidade, óbvio, mas aí talvez leva para outro caminho, né? Preciso trabalhar mais, eu preciso ser mais durão, eu preciso tomar conta, isso homem ou mulher. E aí vai para outro caminho, então é muito legal ver essa flexibilidade, esse despertar, vamos falar assim, não é? Eu também, eu já estava passando por um processo de mudança, personalidade, difícil, né? Mas muito nervoso, muito estressado, o colérico, alto D, aí você mistura um monte de coisa, né? Pra quem não acredita, mas dá pro pessoal estudar um pouquinho temperamento humano, os signos também influenciam, tem gente que fala que não, eu não estudo tanto, mas influenciam, e também sempre muito energético, eu já estava num processo de acalmar um pouco os ânimos, aí vem o filho e você concretiza isso, né? Mas eu poderia também ir para um outro caminho. Então a gente toma mais cuidado, olha pro próximo de outra forma, e realmente os valores em casa, eu tava pensando, você falando que agora o Caetano pergunta, eu chego em casa, acho que ele pergunta, como que foram as reuniões? Porque ele sabe que eu faço reunião o dia inteiro, né? Papai, como que foram as reuniões? Aí você tem que estar muito esperto para não falar alguma coisa que não seja legal, né? Eu falei assim, não, o que você fez nas reuniões? Eu ajudei um monte de gente, eu vendi, porque eu sempre tive dificuldade em vender, e olha que eu empreendo há muito tempo. E agora ainda, mais ainda na frente de vendas. E eu quero que ele saiba vender, que ele saiba perguntar, que ele saiba negociar. Desde pequenininha, não, papai vendeu, não sei o que. Ele, ai, que legal. Igual quando você vende a paçoquinha aqui, imaginário e tal. Então, aí você vai, né, o que a gente quer passar para essa pessoinha que tá ali com a gente. É isso. Aí, às vezes ela me pergunta, você tá brava por causa do trabalho, mamãe? Isso me mata, porque, né, como que eu vou falar, filha? Mas tudo bem, né? Tudo bem. Falar, tudo bem, mas ó, por causa disso, porque a mamãe tá... Então, como trazer isso pra ela de uma forma saudável, e dela não ver o trabalho como um problema, né? Que traz a minha mãe nervosa pra casa, por exemplo. Ela tá brava todo dia. Um de outro, as crianças têm que entender, até porque ela também sente, né? Sente raiva, né? Fica brava. Legal. Teve algo que você disse um basta, assim, tipo, depois da maternidade você entendeu que isso aqui é inegociável? Alguma coisa? A flexibilidade, tempo. Eu consegui, e acho que é isso, eu consegui tirar essa casca também, porque as conversas com as pessoas que eu trabalho, com
Meu gestor, enfim, foi muito transparente nesse sentido. Ó, eu tô sentindo isso, tá acontecendo isso, eu preciso disso, cabe, não cabe. Os pedidos claros. Então a conversa muito transparente, sincera e o que era importante para mim, né? Então flexibilidade de tempo foi negociável porque é isso. Modéstia à parte, sempre fui muito responsável e sei quando eu preciso estar presencial, quando eu consigo, né? Acho que estar de casa. E é um processo comigo mesma, né? Porque às vezes eu falo, nossa, será que se eu estivesse lá, eu estaria rendendo igual? E a gente tem essas crises, né? Mas esse aprendizado do poder ter a flexibilidade, saber quando o presencial vai ser indispensável, quando eu consigo gerenciar estando em casa, enfim, foi muito importante. E hoje é inegociável para mim. Hoje é uma... Interessante. E mudando do futebol para as viagens, para as experiências, vocês abriram recentemente, né? Você e o Sócrates, seu marido, a Wish and Go. Como que vocês viram essa oportunidade? Um mercado grande, igual o nosso, mercado de eventos gigante, mercado de turismo talvez maior. Como que vocês identificaram isso? E o que vocês viram no mercado que oportunizou isso? Acho que sempre movidos pelos sonhos, né? Tanto o futebol na minha vida, o esporte na minha vida e as viagens também. Então, se eu for colocar, a primeira sementinha talvez tenha sido meu intercâmbio durante a faculdade, que eu fiquei 6 meses. Você foi pra onde mesmo? Lille, Pra Lille, na verdade. França. Meia hora de Paris, então foram 6 meses, e aí pós o período acadêmico, um mochilão, eu e o Ju, né, meu marido, a gente planejou a viagem 100%, então o início do planejamento do que é uma viagem, Sem né? GPT, Sem GPT, com um mapinha na mão da cidade, né, chegava na cidade, a primeira coisa no hotel é pegar o mapa, pontos turísticos, mesma coisa. onde a gente vai... Então esse foi talvez na verdade antes, né, meu pai sempre foi de trazer muito isso das viagens pra gente, a gente sempre tinha viagens em família, então uma viagem pra gente era sempre viagem de férias e meu pai com mapa, né, estrada com mapa também. Depois da nossa lua de mel, que a gente foi para um destino luxo, turismo, assim, né? Digamos que se a gente fizesse com agência mesmo, high ticket, caríssimo, e a gente planejou 100%, então mostrando sempre pra gente, ó, sempre foi uma paixão planejar, né? Aí lá em 2017, quando a gente fez a lua de mel, a gente até começou a fazer uns cursos, uma imersão assim para entender um pouco do mercado, mas a vida foi levando para outros rumos, mas sempre ficou ali, né? Tinha o Instagram, tinha a sementinha desde então, um dia a gente vai ver como tirar isso do papel. E aí, isso muito mais um sonho meu, e aos poucos o Ju foi criando gosto, né? E eu não tenho tanta veia empreendedora, né? Ele tem de sobra. Ele tem de sobra. O criar meu próprio negócio é difícil para mim. E ele não, ele tem uma facilidade absurda, né? Então veio dele, o tirar do papel foi total dele. Num movimento de mudança de vida também, de mentalidade profissional, enfim. E aí ele começou a estudar bastante gestão de milhas aéreas e viu uma oportunidade mais prática de tirar do papel as ideias, né? Nesse meio tempo também sempre fiz alguns roteiros para amigos, para outras luas de mel. Eu também usei isso. Então a gente tinha assim, não referência, mas a gente planejava e organizava, né? Fazer roteiro é minha paixão, assim, então roteirizar a viagem, eu viajo junto, acho que é até mais, porque a viagem acontece e passou, né? Mas... Mesmo com inteligência artificial, não é a mesma coisa. Não é. Tem muito detalhe que é nosso. Não, ChatGPT chega e diz, faz, então, mas vamos mudar aqui, porque vai dar mais certo. A gente até recebeu o feedback, realmente lá a gente tinha que ter ficado mais dias. O ChatGPT mandou ficar 2. GPT não viaja. Então, é isso, eu acho que... E aí, tiramos do papel e... Vendo, acho que... As possibilidades a gente está vendo a cada dia, né? O que funciona ou não.
mas é um mercado enorme. Possibilidades, assim, a experiência. E eu acho que a gente está numa transição também, em relação ao mercado de viagens, do que talvez já estejam começando a olhar, mas acho que todo mundo ainda não viu. As viagens ainda estão muito no que o outro foi, no postar, no que é instagramável, no que, eu vou naquele destino. E a gente tem ido muito por um caminho de entender, trazer experiência. Ontem mesmo, um cliente me ligou, Laura, eu sei que você gosta de ouvir, que eu fale tudo o que está acontecendo, então eu tenho essa situação, uma viagem, principalmente quando envolve mais gente, mais gostos e diferentes personalidades. A gente é um grupo de 7 pessoas, né? Então tem essa pessoa com essa particularidade, eu gosto. É curadoria. Exato. É a curadoria. Exato. Então esse contato próximo, para mim, é um... porque você pega todas as nuances desse grupo, cura as possibilidades e você vai dar um roteiro específico, cidade, restaurante, experiência para aquele grupo. Se fosse outra galera, talvez a mesma cidade com experiência diferente. Tem filho, não tem filho, tem pessoa mais velha, não tem, gosta de gastronomia, não gosta, gosta de esporte, não gosta. É isso, a curadoria é o resumo. Legal. Bem interessante. E aí vocês fazem a gestão das milhas, os roteiros, viagem corporativa também. Também, corporativo. Então, tudo que envolve ali a gestão de... corporativo é mais o arroz com feijão, porque geralmente é voo, hotel, bem definido. Dá um trabalho também, viu? A logística para encaixar, mas eu acho que... E a gente tem os planos futuros, né? Então, viagens de experiência, com essa curadoria mais direcionada mesmo. Mesmo esporte, é uma coisa... Viagens turismo esportivo é forte, hein, para você. Olha, vocês já deveriam estar fazendo, se não estão fazendo, planejando. Não, já temos umas ideias, mas ainda não está na prática. Forte, hein? Caramba, vocês têm a faca e o queijo. Legal. E para as mães e para os pais de plantão, que a gente sabe que não é fácil tocar família, um trabalho num clube de futebol e agora mais uma iniciativa. Como que você organiza tudo isso? Um pratinho sempre cai, né? É verdade. Os pratinhos todos nunca vão estar equilibrados, mas eu acho que a flexibilidade, por isso que é muito negociável para mim, porque eu consegui replanejar e recalcular o dia, a semana é muito importante dentro das demandas que vão aparecendo. A dificuldade ao mesmo tempo é isso, muitas vezes no futebol eu não ter, na agência eu já tenho mais um planejamento previsibilidade, né? Das necessidades da semana, mas no futebol às vezes veio uma vitória, a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo, ou veio a derrota, a gente precisa replanejar. Mas é isso, eu acho que a flexibilidade da rotina é o que me traz paz para conseguir equilibrar todos os pratinhos, ou quase todos, né? Todos não. Um outro acaba caindo. E o esporte. De novo, aí o esporte pra mim, né? Então, o exercício físico, ou a corrida, ou a academia. Tô precisando voltar pra yoga. A gente até falou, a convivência dessas identes da raiva, o ódio, né? Das emoções. Ou a corrida me trouxe muito um lugar pra eu soltar, para eu descarregar, mas a yoga tá me fazendo, que foi uma coisa que eu sempre fiz para me centrar e para trazer esse amor, o feminino, esse olhar, é uma coisa que eu tenho. Eu fiz grávida, eu fiz yoga a gravidez inteira, né? Pós-gestação eu consegui continuar um pouco, mas depois a yoga saiu um pouco, foi um dos pratinhos que caíram. E eu acho que a yoga é uma coisa que eu tenho olhado também para trazer esse equilíbrio dentro das emoções e trazer o feminino, essa reconstrução do olhar mais... com mais empatia, acho que faltou, a empatia faltou eu falar um pouco, né? E a yoga eu acho que vai me trazer isso de volta. Legal, interessante. O meu pratinho que caiu foi esporte, nos últimos 6 meses. Mas tudo bem, tudo bem, vai voltar, vai dar certo. E pra gente fechar, eu geralmente pergunto qual foi o evento que mais te marcou, mas eu vou mudar, por você ter uma trajetória tão forte no esporte, qual foi o momento no esporte que mais te marcou e por quê?
Foram eventos esportivos, né? Foram eventos esportivos. Não tem como eu não falar eventos presenciais, porque e eu não consigo falar só um. 3, talvez. É meu primeiro jogo de futebol num estádio, 15 de Piracicaba e Vila Nova, porque eu sou de Piracicaba. Quando você foi assistir. Quando eu fui assistir Quantos meu primeiro anos? jogo, eu tinha... Nossa, aí data... Não, moleca, devia ter 10 anos. Legal. Com meu pai, em Pira. E você lembra até hoje? Lembro. Do momento? Lembro do momento, do campo, da sensação. Não lembro o resultado. Minha maior frustração com eu não lembro o resultado de jogo. É uma coisa que eu tenho. Eu falo, gente, eu posso rever, eu posso... Mas tudo bem. Não, assume que sempre ganhou. Mas assim, se eu tenho uma frustração do esporte é não lembrar os resultados. Não lembrar. Então esse foi um. Com meu pai também, São Paulo e Deportivo Táchira, Libertadores de 2004. Esse eu pesquisei antes de vir, para eu lembrar. 3-0 para o São Paulo. E a gente chegou no estádio, o Rogério Ceni estava fazendo um gol de falta. A gente não viu o gol. A gente estava estacionando o carro, a gente entrou atrasado, a gente estava estacionando o carro. Eu ouvi o Morumbi tremer, eu ouvi, senti a vibração. Botafogo, obviamente, o acesso para a Série B em 2018. Teve o de 22 também, mas o 18 foi muito mais marcante para mim. Eu não vi o final do jogo, eu estava embaixo do túnel, esperando para subir, porque tinha ações de marketing, coisas que a gente precisava fazer, então eu não vi o final do jogo. E falei 3 mais diretamente envolvidos assim, envolvidos com o futebol, mas eu tenho que falar outros 2. Olimpíadas. Qual delas? A do Rio e a de Paris. Do Rio e Paris. Que eu fui premiar do Rio, Brasil. Paris agora. A do Rio aqui, Brasil recebendo, então o clima esportivo, assim, esse ambiente, eu ia de novo, é surreal. E Paris com a minha filha, né? Então apresentar um grande evento esportivo pra Flora, junto com o Ju. Sempre esporte, sempre evento. Que interessante. Eu dei de presente pros meus pais alguns jogos lá das Olimpíadas. Aí eu obriguei eles a irem. Nossa. Eles não comprariam. Eu falei, não, tô aqui. E aí eles foram também. Gostaram pra caramba. Porque é isso, é surreal. Que legal. Lembrando de um case nosso. Também me marcou bastante. Foi com o Bragantino. Que a gente fez o acesso deles. E agora, quando foi 2019, talvez? Quando subiu da... Será que foi da B pra A? Faz tempo. E a gente eles queriam fazer uma celebração rápida pós-jogo, quando finalizou o jogo ia subir, ia ter o acesso. Só que se perdesse ou empatasse, eu acho não ia concretizar. Se ganhasse, teria o acesso. A gente fechou o evento na quarta-feira, eu não tinha fornecedor, o fornecedor sumiu, eu arrumei outro na quinta, sexta de manhã estava em Bragança, montando um palco no meio da rua. Só que se não ganhasse, a gente ia desmontar tudo. Ia ter festa. Não ia ter festa. Essa é a pegada do futebol. É isso. Só que aí deu tudo certo. Acabou o jogo, saiu sei lá quantas mil pessoas na rua, lateral, estádio. A gente terminou de pendurar a primeira lona, os jogadores subiram no palco, 10 minutos de festa, todo mundo foi embora. Foi um negócio surreal, assim, deu tudo certo. Mas acho que essa é a sensação de trabalhar com futebol. Muita emoção. Tudo muito rápido. Muito. E é isso. Eu tava no acesso da Série B, eu tava no vestiário com as camisas do acesso, né? Se não tem camisa. Não tem. Volta pra trás. Então mas é isso. Eu acho que toda essa dinâmica me conquista e faz parte da minha identidade de não conseguir mesmo ficar sem, né? Legal. Muito bom. Laura, muito obrigado. Gostei da conversa. Adorei. Pra caramba. Com certeza a galera também achou super interessante. Não é todo dia que a gente escuta sobre esporte, sobre clube, alguém que tá numa posição dessa há tanto tempo. Tá muito, muito interessante, muito relevante. E também atualizar um pouquinho do que você fez nesse tempo, né?
É difícil encontrar, parece que a gente tá em São Paulo, né? Não encontra ninguém. Quem tá em Ribeirão, a gente não encontra ninguém, tá em São Paulo, enfim. Mas aprendi bastante, gostei bastante. Fala um pouco das suas redes sociais, se você tem elas abertas pro pessoal te achar, se não, LinkedIn ou do próprio Botafogo e tudo mais que você pode passar pra turma aqui. LinkedIn Laura Lousada. Meu Instagram é um processo, até a gente trabalha tanto com rede social, mas é uma coisa que eu ainda estou num processo, meu Instagram ainda é fechado. Então, Mas não tem problema. Botafogo SP, o Instagram, né, @BotafogoSP, @WishN, só o N, Go, da agência. Mas é lá o _Giz, o meu pessoal, e um processo aí, quem sabe um dia a gente... Abre esse perfil. O Xingou acho que vai te exigir esse. Não, é um processo interno que eu converso comigo mesma todos os dias, quase. Muito bom. Laura, obrigado por hoje. Foi um prazer te receber aqui. Eu queria te agradecer duplamente. Lá por 2016, 2015. Nosso primeiro jogo, na verdade, né? Um Come Fogo. Uma ação do Twitter, na verdade, foi a primeiríssima ação. Foi a primeira? Foi a primeiríssima em 2015, dezembro de 15, então te agradecer duplamente pelo convite, porque acho que é isso, muitas vezes a gente não fala, né, então nem a gente vê o óbvio que a gente vive no dia a dia, então essas sensações de reviver o gramado, então eu queria te agradecer por essa conversa que me trouxe emoções, é isso, a gente tá falando de futebol, de esporte, de paixão. Legal. Então, obrigada por isso. Prazer de ter aqui e passar os nossos, né, do podcast, @como você marca, para acompanhar os nossos episódios. O da Fito, @fito.ag, que a gente traz os nossos eventos, nossas produções, nossas ativações, bastidores, tudo que a gente faz por aqui. E o meu, @o Rodrigo Vitor, era @Vitor, então quem tá assistindo episódios antigos, eu mudei o @, onde eu falo mais para donos e donas de agências de eventos. E o meu programa de educação empresarial já está funcionando, a gente já tem pessoas trabalhando conosco, as aulas estão funcionando, então quem tem vontade, quem tem interesse em crescer a sua agência, crescer o seu negócio, agora é a hora, conto com você. E se inscreva nos canais, YouTube, Spotify, enfim, todos os lugares que você possa assistir para a gente continuar trazendo pessoas inteligentes, pessoas interessantes, conteúdo relevante para ajudar no seu dia a dia, te trazer insights de vida e de negócio. Muito obrigado e te vejo no próximo episódio.